Graça e paz. A oração é um dos temas que me alegram muito e me fazem chorar muito. A oração é algo que transforma o nosso viver e prepara o nosso coração, por exemplo, para um tempo como esse, onde nós vamos receber a palavra, para um tempo como foi sexta-feira, quando na vigília o Senhor ministrou o nosso coração de uma maneira tremenda. A reunião de uma igreja, por exemplo, ela muito tem a ver com as orações. Vocês que estão aqui hoje pela manhã, assim como eu, somos a resposta de Deus para muitas orações que foram feitas. Essa igreja está nesse lugar porque orações foram empreendidas em favor disso. Você vive experiências e com elas se relaciona, porque Deus as permite viver por terem sido elas fruto de uma oração que em um determinado momento alguém fez e talvez nem você e nem eu saibamos. Eu quero orar com você hoje pela manhã. O meu coração, como disse o pastor Marcos Davi na semana passada, está completamente inflamado. E Deus certamente vai falar com você, como Ele falou comigo. Pai, o nosso coração se rende diante da Sua presença nessa manhã. O nosso coração, como sempre digo, ele se encurva diante da Sua bondade. O nosso coração, ele se rende ao Seu favor. O nosso coração, Pai, se debruça diante da Sua cruz, porque quer e deseja que sobre nós seja repousada a Sua sombra, Pai. Paizinho querido, nessa manhã nós deixamos os nossos lares, talvez muitos de nós com algumas interrogações no coração, e que certamente serão respondidas nessa manhã e nessa noite de hoje. Muitos de nós, quando saímos, oramos e pedimos ao Senhor que falasse conosco, e Deus o fará, porque nós cremos numa palavra viva, numa palavra eficaz, numa palavra que transforma, numa palavra que nos leva a uma aprendizagem diária, a uma palavra que nos conduz a uma intimidade e a um relacionamento profundo. Por isso, nessa manhã, Pai, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, eu conclamo e peço a misericórdia do Senhor, que o Senhor encontre a nossa mente e o nosso coração sensíveis para ouvir a Sua voz. Que nessa manhã, Senhor Deus, não seja apenas o sonido da musicalidade que vai nos impulsionar a responder àquilo que ouvimos, mas a razão que está na convicção que o Espírito Santo de Deus trará a cada um de nós. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Esse é o momento em que nós entramos de maneira figurada num quarto secreto, para que o Senhor fale a cada um de nós, dentro daquilo que particularmente nós estamos apresentando ao Senhor. Fala, Deus, nós esperamos as surpresas que vêm da parte do Senhor, porque o Senhor, como foi cantado, está muito perto de nós, tão perto de nós, tão perto de nós. Muito obrigado. Nós oramos assim e agradecemos, Pai, e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. E se você concorda, você diz amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Queria ler com você a partir do versículo 43, do versículos 43 ao versículo 48, e nós vamos falar sobre o poder da oração, aquela que destrói o ódio. O poder da oração destrói o ódio. Você pode repetir comigo? O poder da oração destrói o ódio. Evangelho de Mateus capítulo 5 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que o amam ou os amam, que recompensa receberão?
Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus inimigos, o que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Queridos, entre as colunas fundamentais do cristianismo está a oração. A oração é a mola mestra da evangelização. Foi o poder da oração quem antecedeu cada movimento de avivamento encontrado na história. O poder da oração estava e foi encontrado e ouvido ao seu tempo na palavra de um homem chamado John Knox, quando ele diz em uma oração intensa, em uma oração profunda: Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Foi essa oração e esse poder da oração que fez com que Whitefield agora visitasse os céus nas suas palavras: Senhor, se não queres dar-me almas, retira a minha. Foi esse mesmo poder de oração que foi expressado pela voz de Henrique Martin, que agora ajoelhado em uma praia da Índia, orou assim: aqui eu quero ser inteiramente gasto por Deus. Foi a oração de John Mackenzie, entre lágrimas enquanto ele orava, dizendo assim: Senhor, envia-me aos lugares mais escuros da terra, que fez com que agora eu e você também fôssemos resultado dessa oração e uma resposta também dela. Orar, querido ou queridas, coloca nossos joelhos na terra, enquanto mantém o nosso coração e a inteireza dele no céu. Através da oração, nós comunicamos com o Senhor, expressamos a nossa vontade e também vamos conhecer a dele. Foi 1 João capítulo 5, os versículos 14 e 15 que diz: estamos certos que ele sempre nos ouve, sempre que lhe pedimos algo, conforme a sua vontade. Queridos, é através da oração que nós entramos na sala do trono e entendemos o poder de Deus que nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pelo poder da oração, nós visitamos asilos, nós visitamos hospitais. Pelo poder da oração, nós visitamos presídios, vidas são curadas, pessoas são restauradas. O poder da oração faz cessar as guerras e traz a paz que excede a todo entendimento. Foi o poder da oração que permitiu a um homem que já foi citado aqui em várias vezes e em várias mensagens, chamado Desmond Doss, a retirar de um campo de batalha em Okinawa 75 homens feridos, enquanto ele orava: Senhor, dá-me mais um. Senhor, dá-me mais um. Senhor, dá-me mais um. Foi o poder da oração que cegou os nazistas e conduziu uma mulher chamada Irene Sandler a salvar 2.500 crianças judias do Holocausto. Foi esse mesmo poder de oração que permitiu a um homem chamado Nicholas Newton, aos 29 anos, salvar 669 crianças judias, tirando-as agora da Tchecoslováquia e encaminhando para a Inglaterra em 8 trens. Foi o poder da oração, queridos, quem promoveu a queda do comunismo na antiga União Soviética. Foi o poder da oração, e é o poder da oração que tem silenciado a voz do inferno, porque foi esse mesmo poder que também visitou a casa de Pedro e curou a sua sogra. O poder da oração mostrou no Monte Carmelo que existe somente um Deus que responde. Foi um clamor por misericórdia que curou um cego na estrada de Jericó chamado Bartimeu, enquanto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Queridos, foi o poder da oração que livrou homens da fornalha e Daniel na cova dos leões. Foi o poder da oração que separou o destino de 2 homens enquanto estavam na cruz, um ao lado do um juntamente com o outro, ladeando a Cristo. E Cristo agora vai dar a última sentença, ainda hoje mesmo, por causa da sua convicção e da oração. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que você estará comigo no paraíso. Foi o poder da oração que retirou do Egito aproximadamente 2 milhões de pessoas, porque o próprio Senhor diz: ouvi dos céus a oração que foi feita pelo meu povo, e eu desci agora para livrá-los. Queridos, o Salmo 107, os versículos de 28 a 30 vai dizer: em sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os livrou dos seus sofrimentos, acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria, diz o texto, os alegrou e os levou a um porto em segurança. A oração, ela muda sentenças de morte, ela faz com que o cetro da justiça de Deus se mova na direção do aflito. O poder da oração, escute isso, e se você puder, enquanto eu vou te falando, vai glorificando a Deus. Ela faz filhos voltarem para casa, ela faz com que casamentos sejam restaurados, faz com que portas sejam abertas e perdão seja liberado. Queridos, diante do poder, do tamanho poder da oração, por que eu faço essa pergunta, por que é que nós oramos tão pouco? Enquanto os joelhos não marcarem o chão dos lares, a violência continuará ditando as regras dentro deles. A oração, ela destrói o ódio. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta se abrirá, pois todos os que pedem, recebem, todos os que procuram, encontram, e todos os que batem, a porta é aberta. Mateus 21, 22 vai dizer: tudo o que pedirem em meu nome receberão. Queridos, ouçam isso é muito importante para você e para mim nessa manhã, porque Deus está te levando a um outro nível de intimidade, Deus está aprofundando o seu relacionamento, Deus está te levando para uma prática profunda de oração e de dependência plena do Senhor. Foi o que Ele fez com o pastor Marcos Davi aos 11 anos de idade, porque havia alguém além dele orando pela sua própria vida, e ela foi preservada. Foi a mesma oração que visitou o ventre de Andréia, e hoje nós temos Davi, hoje nós temos Giovanni, hoje nós temos Arthur, por causa do poder da oração. O poder da oração foi dito hoje pela manhã, livrou o irmão Benedito. Visita a irmã Nadir nas suas experiências até hoje. É o poder da oração, é Ele quem destrona a raiva, é Ele quem destrona a ira, é Ele quem destrona o ódio mortal de um ser pelo outro. É o poder da oração. E eu quero trazer algumas lições para você nessa manhã sobre isso. Pastor, o poder da oração, quando é que ela destrói o ódio? Em primeiro lugar, quando o sentido da nossa adoração contrariar a vontade do nosso coração. Quando o sentido da nossa adoração contrariar a vontade do nosso coração, e é o que diz os versículos 43 e 44, ele vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aquele que os persegue. Queridos, existe uma frase que quero compartilhar com você nessa manhã. Se de fato aquilo que falo sobre Cristo é verdadeiro para mim, isso precisa então ser confirmado por aquilo que Ele realiza através de mim. Aquilo que muitas vezes para nós é extremamente contraditório, é justamente um instrumento que o Senhor usa para nos moldar. Aquilo que o nosso ego faz questão de verbalizar, que faz questão de gritar,
O caráter de Deus agora, na sua simplicidade, na sua singeleza e no seu poder, faz questão de silenciar. Quando a nossa vontade é de lutar, a oração e o poder da oração nos leva agora a pacificar. Queridos, o mundo diariamente nos provoca, esperando que as nossas atitudes sejam equivalentes às suas afrontas e os seus ataques. Mas, ao contrário disso, o nosso Cristo, Ele deixa o senso comum dos ideais humanos, esses estabelecidos na terra, e eleva as nossas atitudes a um padrão que é revelado no céu. Aquilo, queridos, que para nós é uma afronta, para o Senhor Jesus é um veículo de transformação. Foi Jesus que na cruz nos ensinou sobre o poder da oração piedosa. Após ser acusado e agora julgado injustamente, chicoteado, cuspido, blasfemado, crucificado, Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Entre as armas mais poderosas que nós dispomos, queridos, está a oração. Enquanto as atitudes de ódio têm o poder de destruir tanto o ofendido quanto o ofensor, a oração tem poder de restaurar tanto um quanto o outro. Enquanto o ódio aprisiona, a oração liberta. O ódio fere, a oração traz a cura. É o bálsamo sendo derramado sobre o nosso coração. Enquanto o ódio se apressa para o exercício da vingança, buscando o caminho mais curto, o caminho mais rápido, a oração pacientemente estende ao longo da trajetória a graça da sua virtude. O ódio usa a cultura, o ódio usa a economia, o ódio usa a raça, o ódio usa a cor, ele usa inclusive a fé para separar, mas a oração vai usar joelhos agora para acolher, para reconciliar, para manter juntos, para fazer amar. Enquanto o ódio de Herodes, na intenção de maltratar os cristãos, levou Pedro para a prisão, em Atos capítulo 12, a oração da igreja foi responsável por tirá-lo de lá. Não foi, queridos, necessária uma rebelião, apenas a rendição. Por isso Tiago capítulo 5, versículo 16, vai dizer assim: a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Nós precisamos nessa manhã destronar o ódio. Por isso, o texto vai dizer em Mateus 5, 23 e 24: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, como foi dito hoje pela manhã, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe a sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. A oração destrói o ódio. Tenho mais uma frase para você. É impossível, ouçam, é impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. O arrependimento vem quando nós nos decepcionamos. Como eu fui capaz de fazer, de permitir? Como eu fui capaz de ceder? Como eu fui capaz de concordar? Como eu fui capaz? Mas quando esse arrependimento vem, a graça de Deus é derramada de maneira poderosa sobre nós, e um processo de transformação é iniciado por completo. Nessa manhã eu tenho uma segunda questão para você. O poder da oração é capaz de destruir o ódio quando a nossa identidade com Cristo não for deformada pelas nossas atitudes com as pessoas. Vou repetir.
quando a nossa identidade com Cristo não for deformada pelas nossas atitudes com as pessoas. A pior perda que podemos sofrer não está relacionada àquilo que não conseguimos fazer, mas àquilo que podíamos, e mesmo assim teimamos em não realizar. Versículo 45: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como sobre injustos. Queridos, muitas vezes o maior pesar da culpa não está sobre aquilo que nós fizemos, mas sobre aquilo que nós efetivamente deixamos de fazer. Tínhamos a possibilidade, mas não fizemos. A nossa teoria precisa evidenciar a nossa prática de vida cristã. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Repete comigo: sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, queridos. Sempre existirá os bons e os maus exemplos. Para cada atitude existirá uma referência sendo seguida, ou quem sabe, um padrão sendo imitado. A oração é capaz de desvendar os segredos mais íntimos do nosso coração. Queridos, o poder da oração é capaz de expor a verdade por trás das cortinas. Sempre que elas se fecharem, o próximo capítulo, quando as cortinas se abrirem, será um capítulo à parte, que pode ser de justiça ou que pode ser de misericórdia. A nossa identidade com Cristo, escute, precisa revelar o caráter dele em nós. Nós não podemos segui-lo caminhando na direção contrária a quem ele está indo ou a qual ele está indo. O rei Davi, queridos, ele descobriu isso muito cedo, e os irmãos de José também. O jovem rico em Mateus, capítulo 19, versículos 16 ao 22, queria os benefícios do céu, sem ter que abrir mão dos valores da terra. Por isso Jesus é um contrassenso para este mundo. Segui-lo é andar na contramão de direção desses valores que o mundo prega. A oração, ela é capaz de trazer o convencimento ao nosso coração e gerar um profundo temor na nossa alma, porque a oração, ela é a reguladora das nossas palavras, porque ela nos conscientiza daquilo que é certo e daquilo que é o errado. A oração nos coloca diante de um espelho e promove em nós uma autoconfrontação. Por isso que ela tem o poder de fazer isso com ódio, de destruir o ódio. Lucas 17:1, Jesus disse assim aos seus discípulos: sempre haverá pessoas que levem agora outras a caírem em pecado, mas ai daqueles que fizerem isso. Tiago capítulo 4, versículo 17, lembrem-se que é pecado saber o bem a fazer e não fazê-lo. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: não se limitem, porém, apenas a ouvir a palavra, mas sejam praticantes dela, pois do contrário, vocês só enganarão a si mesmos. Queridos, quando nós oramos, não importa como os outros nos veem, mas como Deus nos enxerga. Quando nós oramos, não importa aquilo que as pessoas deduzem sobre nós, mas aquilo que Deus afirma sobre o nosso caráter. As nossas atitudes humanas não podem de maneira alguma manchar a nossa semelhança com Cristo. As nossas decisões e escolhas como discípulos dele não podem depor contra nós. Por isso Romanos capítulo 8, versículos 14 e 15 diz: porque todos
que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os tornem de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos de Abba Pai, Paizinho querido. Relação de intimidade, relação de amor e de profundidade. Ouçam essa frase: o cristianismo, se for falso, não tem valor. Se for verdadeiro, tem valor infinito. A única coisa que lhe é impossível é ter apenas algum valor, disse C.S. Lewis. Por isso é importante entendermos o poder da oração, porque ela destrói o ódio. Por último, quando a nossa missão deixa de ser apenas seletiva e nos leva a cooperar para torná-la inclusiva. Versículos 46 ao 48 dizem assim: se amarem apenas aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o seu Pai Celestial. Nosso Deus, queridos, não tem preferidos. Nosso Deus não tem preteridos. A ausência da verdadeira religião, que é Cristo, é quem nos separa em grupos. As nossas atitudes, ouçam, as nossas atitudes mostrarão ao final se nós estávamos do lado certo. O evangelho que transforma não é um evangelho que oprime, mas é aquele que liberta. A morada, queridos, que Jesus tem preparado no céu não espera por pessoas bondosas, mas por aquelas que foram transformadas. Por isso Romanos 3,10 vai dizer, como afirmam as Escrituras: ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. A cruz é o maior instrumento de inclusão que poderia existir. É de lá que vêm as respostas às nossas orações. O poder da oração coloca o coração do homem em rota de colisão com a graça divina, e no final só um deles vai permanecer: a graça. É a graça. Graça sobre graça. Por isso Efésios 2,8 vai dizer a mim e a você: vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. É a graça. Lucas capítulo 19, versículo 10 vai dizer: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a todos quantos se haviam perdido. Marcos 16:15, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Queridos, inclusão não significa, ouçam, inclusão não significa cumplicidade, mas reconhecimento de condição que leva à transformação de uma realidade. Vou repetir para você, que eu fiz questão de anotar no meu esboço: inclusão não significa cumplicidade, mas reconhecimento de condição que leva à transformação de uma realidade. Por isso nós oramos, não para sermos melhores, mas para sermos transformados. Por isso a oração tem poder para transformar aquele que inegavelmente estava condenado. Respondendo aos cobradores de impostos, quando foi perguntado por seu mestre, ou melhor, por que é que seu mestre come
com os cobradores de impostos e pecadores, Jesus ouve e ele responde: as pessoas saudáveis, elas não precisam de médicos, mas sim os doentes. Salmo 51, 17. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. A esse Deus não rejeita, o humilde e o arrependido. O ministério pode ir subindo. A graça de Deus, e é a última frase que eu trago para você hoje pela manhã. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos para recebê-la. A graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas os torna aptos para recebê-lo. Há uma canção que há muito tempo eu cantava, e hoje de manhã, no meu devocional, no meu momento de oração, ela subiu no meu coração. Muitos aqui vão se lembrar, porque eu já estou com meus 53, então alguns pelo menos vão se lembrar. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou, Cristo me livrou, por seu imenso amor, Ele me transformou. Hoje pela manhã, eu convido você a colocar o seu coração diante do Senhor. Eu convido você a colocar a sua vida diante do Senhor. Nós precisamos, queridos, se ainda o ódio não nos encontrou, em algum momento ele irá nos encontrar. Mas é o poder da oração que vai nos manter íntegros, que vai nos poupar e que vai nos preservar. O meu convite a você nessa manhã é para que você atenda, ouvindo essa mensagem, a esse socorro, a esse pedido de fortalecimento da fé, a esse pedido de reestruturação da nossa vida em comunhão com o Senhor, na intimidade, no aprofundamento da fé. Se você nessa manhã deseja dizer ao Senhor assim: Pai, eu gosto muito, eu quero muito, eu desejo muito, eu amo muito ser e estar muito mais habilitado no poder da oração. Enquanto o ministério canta, você vai cantar também junto conosco. Se você porventura tem alguma demanda no seu coração que estava enraizada, nessa manhã o poder da oração pode arrancar essa raiz de amargura, essa raiz de dor, essa raiz de dúvida. Hoje pela manhã, o poder da oração pode destronar, pode tirar da cabeça do ódio essa coroa que ele havia colocado, esse trono que ele havia assumido, e o perdão pode ser liberado com graça, com misericórdia e com favor. Enquanto o ministério canta, se você desejar, fique de pé. Depois nós vamos orar. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Declare isso ao Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Teu sorriso é vida em mim. Louve ao Senhor. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto.
Talvez exista aqui hoje pela manhã alguém que talvez já há muito tempo traz uma amargura no seu coração, um descontentamento, porque alguém no seu local de trabalho proferiu uma palavra contra você que te machucou e você não consegue esquecer. Talvez há muito tempo você não visita um familiar, porque em um determinado momento, em uma dessas reuniões, algo foi dito para você, um passado foi lembrado ou uma acusação foi feita e você não consegue esquecer. Você já disse até para tentar explicar a Deus: Senhor, eu já perdoei, já liberei perdão, mas Ele continua almoçando com você, continua jantando com você, a pessoa continua tomando café com você. Sempre que o assunto surge, você se lembra, e a dor volta ao coração, a decepção volta à alma. Talvez nessa manhã, amigos de longa data deixaram a amizade, porque em um determinado momento, uma brincadeira até, os fez se separar, e nunca mais conseguiram novamente se juntar. É para você que Deus está falando, é para mim que Deus está falando, é com você que Deus quer tratar, é comigo que Deus quer tratar. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por favor. Paizinho querido, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, como foi cantado agora, Senhor, no lugar secreto, nós nos encontramos com o Senhor, porque diante de Ti nós não conseguimos esconder nada. Nós não conseguimos esconder num quartinho secreto, num coração, aquilo que vai no mais profundo dele, porque o Senhor também está lá. Quando nós nos deparamos, Senhor Deus, muitas vezes com atitudes que não aceitamos, que resistimos, muitas vezes, Senhor Deus, o Senhor não tem transformado ainda, porque nós estamos querendo fazer uma queda de braço com o Senhor, quando o Senhor está dizendo para nós: volte, retrate-se, fale, acerte, peça perdão, sente à mesma mesa, partilhe o pão. Talvez as coisas não estejam andando, Senhor, não estejam caminhando bem, não estejam fluindo, porque ainda essa sombra teme nos perseguir. Deus, o poder da oração destrói o ódio, e nessa manhã é sobre a autoridade do nome de Jesus, em que feitas essas orações, que nós clamamos ao Senhor, que toda amargura, que toda cólera, que toda ira, que toda frustração, que toda dor, por algum motivo desses quaisquer, caia por terra em nome e por amor a Jesus Cristo. Que o poder da oração nos dê a ousadia, nos dê a intrepidez, nos dê a coragem, Senhor Deus, de avançarmos e de nos lançarmos em direção ao Teu amor, e ao recebê-lo na sua plenitude, partilharmos com aquele que um dia nos fez mal. Deus, a ordem é inversa, ela precisa ser contrária. Nós vamos, pedimos perdão e o Senhor ajusta as causas. Deus, que nessa manhã seja uma manhã de transformação, seja uma manhã de mudança, de restauração, uma manhã de plenitude, de intimidade, de restauração, de retorno da alegria ao nosso coração. Que toda essa angústia seja retirada dele nessa manhã, que toda raiz de ódio seja retirado do nosso coração nessa manhã, pelo poder que é no nome de Jesus. Nós oramos assim, nós agradecemos assim, que as amizades sejam refeitas, que as famílias voltem a sentar às mesas, que os amigos voltem a se unir, que o patrão ou o empregado voltem a poder dialogar, dividir o mesmo espaço, olhar-se nos olhos e não precisar mentir um para o outro. Que não seja apenas a justificativa do salário ou a necessidade, mas por sermos cristãos, Pai, faz-nos agir diferente pelo poder da Tua palavra. Nós oramos assim, nos despedimos, e que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus alcance a cada um de nós, e que haja paz em Jerusalém, e que o poder transformador da oração que quebra o ódio nos acompanhe nessa semana, nesse mês, nesse ano e enquanto estivermos sobre essa terra. E se você concorda com essa oração feita em nome e por amor a Jesus Cristo, você diz amém. Volte a sorrir. Deus te abençoe. Deus te guarde.
Deus te leve em paz e em segurança.